Presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, fala sobre a possível volta do BLLC ao futebol neste ano de 2022. No vídeo de hoje quero comentar sobre a sua situação médica, até quando deverá ficar pronto, os seus exames médicos, para aí sim a gente ter certeza que se ele vai jogar ou não. Além disso, comentar também sobre a decisão da diretoria esmeraldina em relação à venda de ingressos para o jogo entre Goiás e Flamengo na próxima rodada dentro de casa, no Campeonato Brasileiro. Quais deverão, melhor dizendo, serão as decisões da diretoria esmeraldina, tentando barrar aí torcedores infiltrados, mistos ou até mesmo torcedores da torcida visitante, caso não consigam comprar o seu ingresso na área destinada. E também falar sobre o atacante Vinícius Lopes, que será negociado do Botafogo para uma equipe do futebol europeu. Será que o Goiás manteve porcentagem? Enfim, se vai envolver ou não cifras nesse momento pelo jogador revelado no time esmeraldino. Esses serão os principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, como por exemplo que eu fiz hoje mais cedo, falando sobre o adversário da equipe esmeraldina na Copa Verde. Vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem todos os dias, com vídeo ali por volta das 12h15, 12h20 e outro por volta das 6h30 da tarde, combinado? Só antes de começarmos o nosso vídeo, quero passar um recadinho aqui do nosso apoiador, que é o Brasil Lava Rápido, para você ir lavar o seu carro a partir de R$11, uma ducha rápida. Brasil Lava Rápido, que tem 5 unidades espalhadas aí por toda a Goiânia e Aparecida de Goiânia também, sendo 3 unidades na Avenida Rio Verde, no setor Faisalville, também no Jardim Nova Era e no Parque Amazônia. Além disso, outras 2 unidades na Avenida T9, no Jardim América, e também na Avenida Independência, no setor Leste. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Brasil Lava Rápido, como eu falei para vocês, ducha rápida para o seu veículo aí, antes de você chegar no seu trabalho, depois também a partir de R$11, e um polimento cristalizado, algo mais completo, a partir ali de R$280. Várias opções para vários tipos de situações para o seu veículo sempre manter limpo. Lá com o Brasil Lava Rápido, vai estar aqui embaixo na descrição, nosso apoiador aqui do Goiás. Bora então começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a venda de ingressos para a próxima partida do Goiás dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro, que ainda não começou, mas já com uma postura diferente em relação à diretoria esmeraldina. Para quem ainda não sabe, Goiás e Flamengo se enfrentam na 26ª rodada da Série A do futebol brasileiro no próximo domingo, sem ser nesse domingo, no outro dia 11 de setembro, aí sim, Goiás e Flamengo na Serrinha, às 7 horas no domingão. A diretoria esmeraldina já fez ali um posicionamento mais claro, em relação aos últimos jogos, proibindo agora sim, a inscrição de novos cadastros, assim podemos dizer, o surgimento de novos cadastros dentro do site esmeraldino. Algo básico, se o cara até hoje não foi nenhum jogo do Goiás, pra que ele vai logo contra o Flamengo? Então assim, já dá pra presumir, realmente afastando ali torcedores ou da própria equipe rival. Não é nem em questão assim de bairrismo, eu acho que é algo que todo torcedor do Goiás deveria ter. Só você pegar uma camisa do Goiás, vai ver que todas elas, é difícil ver uma edição, uma coisa que está devendo, o Goiás sempre coloca a bandeira do estado, nessa temporada agora de 2022, e a do ano passado também não tinha. Vou até mandar uma mensagem ao presidente depois alertando sobre essa questão, mas assim, é algo que sempre está enraizado, e nada contra torcedores de outros clubes no futebol brasileiro, apesar de eu não concordar. Eu acho assim, absurdamente alienação, a melhor palavra para dizer. O cara que não sabe nem o que é Rio de Janeiro, não tem um parente de lá ou algo nesse sentido, não tem nenhum tipo de ligação, exceto por televisão, rádio, o que seja, agora com a internet também. E aí sim, se intitular um torcedor daquela equipe, assim, é uma coisa que inaceitável, sabe? Eu acho que são poucas questões que a gente muda muito pouco, durante a vida. Eu acho que é o time, porque você vê o cara mudar de cidade. Eu mesmo viajo aqui pelo Brasil todo, estou aqui em Porto Alegre, uma cidade que inclusive tem muito mais esse bairrismo. É muito difícil você ver, por exemplo, torcedor de Corinthians. Flamengo obviamente vê um aqui, outro ali, é normal, Cruzeiro, enfim, outras equipes tradicionais do futebol brasileiro, mas são pessoas na teoria de lá, são pessoas que têm essas raízes de outros estados e estão aqui também, assim como eu, saindo igual um doido essa camisa aqui do Goiás, mas não um torcedor local realmente costuma apoiar as duas equipes, algo bem raro se a gente comparar também com outras cidades aqui do nosso país. E Goiânia, infelizmente, é uma das poucas assim que se destacam em relação, por exemplo, à qualidade de vida, uma ótima cidade, enfim, mas que em termos de torcida, beleza, Goiás tem a maior torcida disparada, inclusive na segunda colocação aparece o Flamengo. Goiás tem quase o dobro de torcedores em Goiânia em relação ao Flamengo, e no estado de Goiás também a equipe esmeraldina também leva vantagem. Então beleza, até tem uma certa
consideração, mas se a gente pegar assim um apoio aos outros clubes, né, principalmente do Vila Nova, é muito difícil você ver um torcedor do Vila que não torça para um outro clube, até mesmo do Atlético Goianiense, que tem essa ascensão nos últimos anos, e do próprio Goiás. Eu acho assim um absurdo uma pessoa, com todo respeito, de 40 anos, o cara que já viu tudo, o Goiás das melhores épocas possível, o rapaz tem a coragem de torcer pro Goiás e pro Flamengo. Eu acho uma coisa assim, um absurdo que não tem lógica, né? Eu que tenho 19 anos, eu já vi aqueles jogos ali entre Goiás e Flamengo 2013, 2014, 2015, eu já achava assim algo inimaginável, né? Você torcer para um e para o outro, quanto mais uma pessoa que já pegou um Goiás muito maior do que a gente tem no dia de hoje. Mas enfim, pelo menos após essa pequena dose aqui de bairrismo, né, comentar sobre essa situação dos ingressos. O Goiás que costuma abrir essas vendas de ingressos a partir da uns 4 a 5 dias antes da realização da partida. A tendência é que seja ali ou na terça-feira de manhã ou no máximo até na quarta-feira da próxima semana, né? Depois do Goiás enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro na segunda-feira às 8 horas. A capacidade hoje da Serrinha deve girar ali mais ou menos na casa de 13.500 ingressos totais disponíveis, né, para as duas torcidas, sendo destinados 10% à torcida visitante. Isso vai dar mais ou menos na casa de 1.350 ingressos para a torcida do Flamengo, né, ficar ali no setor do visitante, lá no setor 3. Em média, o Goiás está vendendo ali o ingresso visitante a R$80. Na minha opinião, deveria aumentar um pouco esse ingresso aí, não só para sacanear as pessoas, não vejo só dessa forma, mas porque a demanda será maior. Então você pode colocar ali pelo menos uns 100 até R$120, porque são muito poucos ingressos, né, para essa torcida que terá uma demanda. E além disso, o Goiás proibindo já essa questão de novos cadastros dentro do seu site. Possivelmente a venda vai acontecer para a torcida visitante também apenas de forma online, e a instalação assim de mais vigilância, né, se assim podemos dizer, em relação principalmente às cadeiras, enfim, ao espaço ali destinado às famílias. Enfim, acho que é uma situação importante para o Goiás ficar de olho. O torcedor goiano já passou dessa época de ficar assim idolatrando, principalmente do Goiás. Eu vejo muito do Vila Nova, do Atlético, eles ainda passam um pouquinho o pano essa situação, mas o Goiás, que principalmente assim já se acostumou até mesmo a ser um grande rival, assim como por exemplo hoje um torcedor do Atlético Paranaense de forma alguma vai simpatizar com o Flamengo. O Goiás meio que foi apequenando, se acomodando e começou a permitir muito mais que os seus torcedores começassem assim, deixar os seus filhos ou algo nesse sentido admirar São Paulo, Palmeiras, Flamengo, e isso infelizmente é muito prejudicial, né, para o nosso futebol a longo prazo. Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o posicionamento também da diretoria nesse jogo. Acho importante também, até poderia bolar alguma coisa assim de algumas faixas, né, igual tinha aquela, acho que Goiás, meu único time, ou até mesmo sou goiano, meu time também, algo nesse sentido. Eu não estou vendo mais nos jogos do Goiás nessas rodadas recentes. Enfim, acho que poderia ser uma boa para esse jogo contra o Flamengo também. Agora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar também sobre uma revelação do presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, em relação à possível volta do meia Léo Senna. Ele acabou respondendo a algum torcedor que enviou essa mensagem, esse print lá no WhatsApp, melhor dizendo, e eu acabei não vendo de quem foi. Enfim, se eu soubesse eu mandaria os créditos, mas valeu para quem fez a pergunta, ele acabou respondendo, né, a respeito ali da possível volta do Léo Senna, abre aspas, né, o Léo está fazendo os exames, mas esquece Léo Senna para esse ano, fecha aspas. Foi o que escreveu, né, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, já antecipando aquela situação que eu havia confirmado com vocês, né. O Léo Senna não joga desde maio do ano passado, e isso é natural, né, um jogador que, se a gente imagina em uma pré-temporada, quando o cara para ali de jogar no máximo no final do mês de novembro e retorna na metade do mês de janeiro, eles já demoram pelo menos uns 15 até mesmo um mês e meio para fazer uma ótima preparação de pré-temporada. Quanto mais o Léo Senna, né, que estava sem jogar há quase 1 ano e 6 meses, além disso mais de 7 meses sem poder fazer exercícios físicos, né, após essa sua miocardite. Ele fez alguns exames em São Paulo que apontou ali um sinal positivo dele poder retornar ao futebol, né, de forma profissional, e também fez outros exames tanto na Itália quanto também em Portugal. Agora finalizando, né, os seus exames médicos com o Dr. Sérgio Haas, para aí sim ter certeza se vai ou não retornar para a equipe esmeraldina em relação ao futebol. O Goiás que também pensa na carreira do Léo Senna como algo de mais longo prazo. Por exemplo, caso não dê certo, enfim, seja constatado alguma outra questão, o Goiás só vai colocar o Léo Senna dentro de campo e permitir, obviamente, o jogador defender as cores do maior do Centro-Oeste novamente, se ele estiver 100% apto a jogar futebol, né? Caso contrário, aí sim a diretoria, enfim, juntamente com os outros departamentos, pretende utilizar o Léo Senna como uma nova espécie, assim, ou um técnico, ou algo nesse sentido, enfim, um cara para começar a trabalhar, dar os seus primeiros passos de uma forma mais nos bastidores do futebol, se assim podemos dizer,
com a equipe esmeraldina. Então o Léo Senna, que já tem essa boa relação com o próprio presidente, né, o Paulo Rogério Pinheiro, quanto também os outros diretores, enfim, um cara bastante respeitado e admirado dentro do clube. Vamos torcer para que seja tudo certo, né? Esteja ali dentro dos conformes para ele voltar ao futebol, assim como apontou esse bom exame que ele fez lá em São Paulo. Entretanto, né, ainda falta essa confirmação através aí agora do Hospital Anísio, com o Dr. Sérgio Rassi, inclusive, fazendo esses exames do meio campista. Além disso, tem uma informação também que eu já havia confirmado para vocês, né, ainda na última semana, falando ali a respeito do seu contrato, onde ele tinha o seu vínculo até julho de 2024 com o Spezia, acabou rescindindo o seu vínculo, foi inscrito no bid da CBF e o Goiás assinou esse seu contrato até dezembro do ano que vem, meio assim, para se caso ele tivesse condições de jogo, não ficar ali inviabilizado de jogar o Campeonato Brasileiro, mas como confirmou o presidente esmeraldino, muito difícil, chance zero do Léo Senna atuar nessa Série A pelo Verdão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa volta do jogador. Ainda não consegui confirmar quando irão sair já esses exames com o Dr. Sérgio Rassi 100%, mas a tendência é que seja até no máximo o final da próxima semana, e aí sim, né, trazendo mais atualizações aqui para vocês. Para finalizar o nosso vídeo, quero comentar também sobre uma informação importante que surgiu aí nas notícias do Botafogo envolvendo um jogador que é revelado nas categorias de base do Goiás. Estou falando do atacante Vinícius Lopes, jogador que chegou na equipe carioca nessa temporada de 2022, após encerrar o seu contrato com a equipe esmeraldina no final do último Campeonato Brasileiro da Série B. Assinou o contrato até dezembro de 2024, ele que tem ainda 23 anos de idade, costuma atuar ali na ponta direita ou até mesmo como um segundo atacante. Neste ano de 2022 foram 20 partidas até o momento, com 2 gols marcados, né, diante o Red Bull Bragantino e também contra o Internacional. Acabou perdendo bastante espaço nessas últimas rodadas, inclusive fazendo ruins jogos, né? Tanto é que a sua última atuação até aconteceu agora recentemente contra o Juventude, participou de 15 minutos daquele duelo, mas a última vez como titular diante o Atlético Mineiro lá no dia 17 de julho ainda, né? Então acabou perdendo um pouco de espaço e, segundo informações aí do Globo Esporte, a tendência é que ele seja negociado com a equipe da segunda divisão do futebol da Bélgica. O nome dessa equipe é o RWD Molenbeek, é uma equipe que pertence inclusive ao mesmo dono da SAF do Botafogo, o John Textor, né? Então, no caso, esse time lá da segunda divisão da Bélgica também é do mesmo dono do Botafogo e será emprestado até o final dessa próxima temporada europeia. Caso ele fique por lá, aí sim o Goiás, né, caso seja uma venda envolvendo cifras entre as duas equipes, aí sim o Goiás pode colocar uma grana no bolso. Já tentei de toda forma, né, já perguntei para o Paulo Rogério Pinheiro sobre essa porcentagem, ele me garantiu que sim, o Goiás ficou com um percentual até grande em relação a uma eventual venda futura do Vinícius Lopes, mas eu não consegui saber ao certo, né, quanto é. É fato que o Goiás pelo menos terá ali uns 4,5%, por conta do mecanismo de solidariedade. O time que o cara passou ali dos 12 até os 23 anos de idade, então isso é garantido, mas a tendência é que o Goiás ainda tenha um percentual ainda maior, caso ele se destaque, né, lá no futebol da Bélgica, aí sim podendo render boas cifras futuramente, já que nesse caso agora o jogador de 23 anos só irá por empréstimo do Botafogo, né? Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa situação do Vinícius Lopes. Ele que, como eu disse, né, acabou ali esbarrando nas renovações de contrato com o Goiás, enfim, a equipe esmeraldina fez uma proposta, alega que o seu empresário acabou não aceitando, por parte do jogador fala que era uma proposta salarial muito baixa, tanto é que ele até mesmo chegou a ter algumas sondagens da equipe do Atlético Goianiense na reta final da última Série B, já havia perdido bastante espaço com o Goiás, até mesmo o Internacional havia procurado o atleta, mas nada de forma definitiva. Acabou fechando, né, esse contrato com o Botafogo até dezembro de 2024. Pelo Goiás, no total, foram 5 partidas em 2019, mais 39 em 2020, sendo 6 gols e 4 assistências. Viveu um bom momento na Série A do Brasileirão e no Campeonato Goiano do ano passado até havia sido artilheiro do Goiás na competição, marcando 5 gols, mas na Série B aí sim não conseguiu, né, repetir o seu mesmo feito e deixando a equipe esmeraldina. Quero saber sua opinião, se você acha que foi uma boa decisão do Goiás e se ele pode vingar também lá no futebol da Bélgica. Vamos torcer pro cara, né, tomara que ele faça ali alguns gols lá na segundona da Bélgica e possa render uma boa grana pro Verdão futuramente. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui na tela final, como por exemplo o adversário do Goiás na Copa Verde, o Real Noroeste do Espírito Santo, como vem essa equipe também para esse jogo contra a equipe do Goiás, e também as outras notícias nos bastidores do Verdão. Só se inscrever aqui em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade.
meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e o link do Brasil Lava Rápido vai estar aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo.